Lua nova. Vamos lá. Às vezes eu fico me perguntando por que eu faço um vídeo de lua nova. Porque ele acaba sendo temporal, né? Ele vai representar a lua nova desse período, desse ano, desse mês em específico. Vou tentar deixar de uma forma mais geral para poder servir de forma mais atemporal. Vamos lá. Lua nova, Sol e Lua de mãos dadas. Sol fecundando Lua. Nesse caso em específico, estamos falando de uma lua nova em Escorpião. Então todos os temas aqui tratados, eles tomam uma nova forma a partir da lua nova. Ou pelo menos tem como potencial a gente conseguir lidar com todas essas situações de Escorpião de uma nova forma. É como se fosse um momento de nascimento, mas se há um nascimento é porque está vindo de uma morte e de um renascimento. Mais um novo ciclo. Isso serve para todas as luas, mas em específico para a lua de Escorpião. Na lua nova de Escorpião, eu diria que é um momento onde a gente pode aprofundar mais em si mesmo, com a nossa energia psíquica, e descobrir um novo mago, uma nova bruxa, uma nova forma de lidar com o lado sombrio da vida, sem ficar refém dele. A proposta da lua nova em Escorpião é a seguinte: você vai conseguir perceber cada vez mais o sombrio fora de você. É aquele momento onde, no convívio com outra pessoa, você ouve o que a pessoa está falando, sorri junto da pessoa, conversa, interage, mas você sabe, sente e até mesmo percebe que por trás não é tão bonito dessa forma. Esse é o sombrio da pessoa, e se você percebe esse sombrio na pessoa, é o momento de você perceber que você tem esse sombrio também. O que acontece é que, quando a pessoa não desenvolve autoconhecimento, não desenvolve luz, esse sombrio muitas vezes toma conta. E como eu disse, esse sombrio faz parte do ser humano, mas quando a pessoa não tem luz, muito facilmente esse sombrio domina. É como uma ilha, onde essa ilha representa o consciente e o ego está no centro da ilha. O ego somos nós, o ego é o eu. Em volta da ilha, todo o oceano representando o inconsciente. No inconsciente fica as sombras. Quem é mais forte? A ilha ou todo o oceano? Por isso a necessidade do autoconhecimento. Você vai aprender a ter o seu próprio limite e não ser invadido por essas questões. Porém, é inevitável que a gente entre em contato com elas durante a nossa vida e que fiquemos afetados por elas, né? A gente vai ficar incomodado, irritado e por aí vai. Então, lua nova em Escorpião é sempre um momento onde a gente pode dar uma purificada no nosso lado sombrio. Nesse momento, o chamado é desenvolver empatia. Pode ser bem difícil, mas isso nos humaniza, porque senão o mal está sempre no outro, e não é bem assim. Eu diria que essa lua nova, esse período em específico que a gente está vivendo, o objetivo maior é a compreensão de tudo isso que eu estou falando, dessas questões de sombras nas nossas vidas. Eu diria que é um momento onde a gente pode ficar muito tentado a agir contra essa sombra do outro. Por exemplo, a pessoa está ali agindo com o veneno escorrendo pelo canto da boca, e se você reage, nossa, como você é mau, meu Deus, eu não esperava isso de você. Então, assim, a mesma máscara que Libra nos ensina a colocar, às vezes é difícil manter em Escorpião. Mas, para o convívio social, Vênus nos lembra que ela é necessária. A não ser que você tenha intimidade e a não ser que você possa tomar uma ação contra essa pessoa sombria que pode aparecer na sua vida, mas lembrando que a ação contra o sombrio, geralmente ela é destrutiva e conclui num corte definitivo muitas vezes. Não vai ser nunca mais da mesma forma aquela relação. Ou seja, muitas vezes, a gente não pode agir dessa forma. Por limitações.
Tanto porque a gente está num caminho de desenvolvimento espiritual e nem tudo se resolve a ferro e fogo, por mais que dê vontade às vezes, principalmente em relação de trabalho e família, né? Você tá ali, você precisa do trabalho, você tá em família, você não pode trocar de família, então você tem que respirar e conviver. A não ser que você possa fazer um corte e dar as costas e seguir o seu caminho, o que nem sempre é possível. Eu diria que a ideia maior aqui no desenvolvimento de Escorpião é que a gente se fortaleça a ponto de não permitir, literalmente, que essas pessoas malignas, pela inconsciência, nos afetem. É meio difícil, mas à medida que você se fortalece, você se torna independente, e se tornando independente, você não precisa abaixar a cabeça e precisar conviver com coisas que te fazem realmente mal. Então, assim, às vezes a gente vai conviver com pessoas espaçosas e que nos provocam de propósito. E aí é muito tênue essa questão que eu vou falar. Às vezes a pessoa realmente vai te provocar para poder te ver sair do seu eixo. Às vezes a pessoa vai te provocar, mas é porque ela nem se dá conta disso, de tanta ignorância. Então, assim, os dois lados podem acontecer. Eu diria que o desenvolvimento de Escorpião também se dá muito no convívio com essas sombras, assim como Jesus precisou enfrentar o diabo por 40 dias, né? O que acontece é que os 40 dias às vezes são 40 meses, ou até mais, e é isso mesmo. A nossa jornada de alma em direção ao nosso eu superior não é nem de perto fácil. Mas se a gente não reconhece essas questões na nossa vida, esse sombrio relativo a Escorpião, a gente fica sempre refém deles. E aí a gente explode em situações onde o outro nos provoca, e essa explosão pode causar mais prejuízo do que realmente um benefício na nossa vida. Principalmente se for para o outro se colocar como coitado das suas reações. Lembrando que toda reação ela é um ato inconsciente. Então o objetivo é sempre você pensar para poder agir. E aí deixa de ser uma reação. Então o chamado aqui é o seguinte: a gente precisa defender o nosso lar. O que eu quero dizer? Não necessariamente a sua casa e a sua família também, mas o seu lar, seu corpo, a sua integridade, a sua vida, as suas emoções, a sua fonte de vida. Caso contrário, a gente sucumbe a essas sombras e entra no lado mais negativo do signo de Escorpião, que é ficar girando nas emoções fixas e alimentando ódio e vingança. E para alguns isso é muito fácil. E essa vingança, esse ódio, ele nos paralisa, porque a fonte de vida para de fluir. O objetivo é que a gente faça alquimia com essas emoções aqui. Elas são a nossa energia psíquica, lembra, né? Vamos dar uma vazão mais eficiente para ela. Eu diria que a principal lição que o signo de Escorpião nos ensina é o silêncio. Não quer dizer que a gente vá controlar as nossas emoções, porque isso é ilusório. Mas você não demonstrar o que você está sentindo e o quanto alguma outra pessoa pode ter realmente te afetado, isso é uma maestria de Escorpião. Faz parecer que a gente não está realmente sendo atingido e isso não dá mais poder ao outro. Então a gente tem que se cuidar, se proteger, porque senão, se o outro sentir que realmente tem poder sobre nós, alguns, muitos, abusam disso. E aí o que você faz com aquele ódio, com aquele afeto todo que a pessoa te causou, né? Não sei, vai dançar, ouve rock. Rock ajuda. Porque o rock é uma energia, é um tipo de música voltada para essa tensão emocional. Muito conectada ao ódio. Só que é uma vazão do ódio. Não é à toa que o rock é considerado um tipo de música pesada, né? Tá pesado, então a pessoa tá extravasando aquela emoção que se ela não fizer isso, corrói. Num geral, o pedido para a lua nova em Escorpião é o seguinte: não reaja. Acumule a sua energia para chegar ao momento certo de você realmente conseguir agir. Lembrando que quando você for agir
a partir da face de Escorpião, será uma ação irrevogável. E aí, você realmente está podendo tomar alguma ação irrevogável agora? Ou vale a pena esperar?